Nos sistemas de forças que atuam nos corpos a seguir, determine a intensidade da força resultante em cada situação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um objeto onde duas forças puxam para a direita e uma força está puxando para a esquerda. Então, o que é que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente pode fazer é a coisa chamada de diagrama de corpo livre, que é um desenho simplificado dessa situação. Então, veja, aqui eu tenho uma bolinha. Deixa eu colocar ela mais para cá, para poder ficar melhor. Bem aqui assim, ó. Aqui está a minha bolinha. Para cá, eu tenho duas forças puxando, certo? Eu tenho uma força, que é uma força de 50 newtons. Eu vou chamar ela de força 1. Aí, coloca a setinha aqui em cima para dizer que ela é um vetor puxando para a direita, certo? Há uma outra força ajudando ela a puxar esse objeto para a direita, que é uma força de 25 newtons. Aí você vem e, de frente para ele, desenha mais outra setinha, um pouquinho menor, porque 25 é menor do que 50, né? Vamos dizer que ela seja a força 2. Então, puxa a setinha, bota o F2. Puxando para a esquerda, tentando atrapalhar esses dois que estão puxando para a direita, vamos imaginar que isso aqui são pessoas, existe uma pessoa puxando aqui para trás. E aí eu desenho a setinha dela, eu vou chamar essa de força 3. Coloca a setinha também. O que é força resultante? É o resultado de todas as forças. Assim, a força 1 é 50 newtons, a força 2, 25 newtons, a força 3, menos 20 newtons. Por que a força 3 está negativa? Porque, geralmente, tudo que puxa para a direita a gente chama de positivo e tudo que puxa para a esquerda a gente chama de negativo, como se estivesse jogando a coisa para trás. Qual é, então, o nosso próximo passo? Usar a fórmula da força resultante. O que é a força resultante? Vou explicar de novo, falar, né? É a soma de todas as forças que atuam no objeto. Para saber qual é a força resultante, o que eu faço? Eu somo a força 1 mais a força 2 mais a força 3. Se tivesse mais forças, eu botaria 4, 5, 6 e por aí vai. Então, a força resultante é o resultado da junção, da soma dessas três forças. Assim, força resultante. Veja que eu não estou colocando mais a setinha, porque eu vou achar só o módulo da força, sem me preocupar para que lado que ela está puxando. A força 1 é 50, a força 2 é 25, a força 3 não está puxando para trás, então ela é menos 20. 50 mais 25, 75. 75 menos 20, 55 newtons. Isso significa que esse cabo de guerra, vamos imaginar assim, ele poderia ser resumido da seguinte maneira. Era como se apenas uma pessoa estivesse puxando ele para cá com uma força de 55 newtons, certo? Porque os dois juntos aqui, puxando para a direita, estão fazendo 75 newtons de força. Só que alguém está atrapalhando um pouquinho. Então, ele inibe um pouco dessa força, então fica só 55 efetivamente puxando para a direita. Na letra B, nós temos duas forças aqui, uma puxando na horizontal para a direita e uma puxando na diagonal, certo? Uma de 20 newtons e uma de 50 newtons, formando aqui um ângulo de 60 graus. Como é que a gente faz questões desse tipo? Quando a gente está trabalhando só com horizontais ou só com verticais, a gente usa só a soma e a subtração. Veja, na letra A, as forças ou estavam para a direita ou para a esquerda, ou seja, só forças horizontais. Então, eu só somo e subtraio. Agora, quando eu tenho uma para cima e uma para a direita, na diagonal, igual é aqui, aí o passo é outro. A gente vai usar a regra chamada de regra do paralelogramo, que é essa aqui que eu acabei de desenhar para você. Como que eu uso a regra do paralelogramo? Simples. Está vendo essas retas pretas aqui? São as do início do exercício. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas retas paralelas a elas que têm exatamente a mesma direção, sentido e força. Então, veja, eu tenho essa retinha aqui, essa seta. Eu vou desenhar uma do mesmo tamanho paralela a ela, ó, uma do lado da outra.
Tá vendo essa na diagonal? Eu vou desenhar uma bem do lado dela, também em diagonal. Vai ficar uma do lado da outra, certo? Quando eu faço isso, eu posso puxar uma terceira setinha aqui, um terceiro vetor, indo do começo de tudo até o final. Veja, o objeto que está sendo puxado é aqui, ó, daqui, do começo, e vou para o final. O que isso significa? Significa que o agir dessas duas forças aqui é a mesma coisa do agir de uma só nesse sentido. Quando a gente faz questões de força resultante, é isso que a gente está fazendo. É pegar várias forças e resumir numa só. Veja, aqui nós tínhamos 3 forças atuando, eu resumi ela em uma só pessoa puxando com 55 newtons, ou carro, seja lá o que for. Aqui, nós temos 2 forças trabalhando, certo? Nós vamos transformar ela numa só, ou seja, 2 pessoas puxar, uma para cá e uma para cá, é a mesma coisa de uma só pessoa puxar daqui para cá, certo? Então, essa é a regra do paralelogramo. Assim, nós temos aqui um triângulo. Tem 2 tipos de triângulo que podem cair na prova, o triângulo retângulo e o triângulo normal, que é igual a esse triângulo que nós estamos vendo aqui, que não é um triângulo retângulo. Assim, nós vamos descobrir algumas coisas sobre ele só usando o nosso raciocínio. Preste atenção. No enunciado, diz que aqui forma um ângulo de 60 graus. Quando eu passo a minha retinha cortando esse ângulo bem no meio, fica 30 graus aqui e 30 graus aqui. Eu dividi o meu ângulo de 60 graus em 2 ângulos menores de 30 graus. Assim, eu tenho 2 triângulos iguais. Esse triângulo daqui é igual ao daqui. Eu vou precisar usar apenas um deles. Eu posso pegar o de cima ou o de baixo. Eu peguei o de baixo, tá vendo? Eu desprezei esse triângulozinho que estava em cima. Tá vendo que eu coloquei aqui 120 graus? Por que é que eu coloquei aqui 120 graus? Porque eu usei um raciocínio matemático. Existe uma regra na matemática que diz o seguinte, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai dar 180 graus. Você precisa saber isso. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai dar 180. Assim, bem aqui eu tenho 30 graus, não é isso? Então, eu vou desenhar meus 30 graus aqui. Esse ângulo daqui tem a mesma inclinação do ângulo daqui. Então, ele também vai ter 30 graus. 30 graus mais 30 graus dá 60 graus. Eu falei para você que a soma dos 3 ângulos tem que dar 180. Se juntando esses 2 mais fininhos aqui, esses mais agudos, eu tenho 60, falta quanto para chegar em 180? Faltam 120. Por isso que eu tenho esse triângulo aqui com 120 graus. Isso aqui é importantíssimo, você tem que saber isso. Aí você redesenha aqui a força, né? Ó, essa força aqui é 20. Lembra essa diagonal aqui? Ela não é 50? Essa que eu redesenhei aqui também tem 50. Ela tem a mesma força, sentido e direção. Então, você vem e coloca ela aqui também com 50 newtons. E agora, como é que você vai resolver essa questão? Existe uma fórmula matemática para a gente achar o lado de um triângulo quando um deles está faltando. Está vendo esse vermelho aqui? Esse vermelho aqui é a minha força resultante que eu quero encontrar. Eu tenho 2 forças agindo e eu quero transformá-las numa só, que é a chamada força resultante. E o que eu vou fazer? Eu vou usar uma fórmula matemática. Essa fórmula aqui você precisa saber ela se você for fazer a prova. Esse lado desse triângulo é chamado de lado C, esse aqui você pode chamar de lado A e esse aqui você pode chamar de lado B. Se quiser trocar o A pelo B, não tem problema. Agora, aqui, esse maiorzão aqui sempre vai ser o C. Qual é a fórmula que você tem que decorar? C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes ABC vezes o cosseno do θ. O que é o θ? É esse ângulo que fica de frente para o C. Então, vamos lá. C ao quadrado, porque eu não sei quanto que vale o meu C, a minha força resultante, igual
esse lado aqui é o de 20 newtons, então ele é 20 ao quadrado, mais esse aqui mede 50, então 50 ao quadrado, menos 2 vezes, quem é o A mesmo? O A é o 20, vezes o B, que é quem mesmo? Que é o 50, vezes o C, que eu não sei quem é, vezes o cosseno do meu ângulo. Que ângulo é esse? 120 graus, cosseno de 120 graus. C ao quadrado igual 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. 50 ao quadrado é 50 vezes 50, que dá 2.500. Vamos lá, vamos multiplicar esses três aqui, ó. Menos 2 vezes 20, 40. 40 vezes 50 dá 2.000. Vezes o cosseno de 120 graus vale menos cosseno de 60 graus. Essa parte do cosseno eu vou deixar para explicar no final do exercício, para não ficar coisa demais e você esquecer do que eu estou falando. Então, se você quiser entender essa conversão de 120 para 60, aguenta aí até o final. Na hora que eu chegar aqui na resposta final, aí eu vou abrir um parêntese e te explicar isso aí. Então, vamos lá. Por enquanto, só anota. Cosseno de 120 graus é a mesma coisa que menos cosseno de 60 graus. C ao quadrado igual 400 mais 2.500 dá 2.900, certo? Menos cosseno de 60 graus é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. Tá? Isso aqui você tem que saber a tabelinha e eu vou falar dela também daqui a pouco. Ok? Bom, aqui você tem uma multiplicação e uma subtração. A multiplicação acontece primeiro. Menos vezes menos, mais 200 vezes 1 sobre 2, a gente faz assim, ó, 200 vezes 1, 200, dividido por 2, dá 1.000, ok? Aqui eu botei 200, tá? Mas, na verdade, é 2.000, ok? Aqui o 2.000, eu botei 200. 2.000 vezes 1, 2.000. 2.000 sobre 2 dá 1.000. 2.900 mais 1.000 dá 3.900. O seta ao quadrado passa como raiz quadrada. Bom, como é que eu faço a simplificação disso? Simples. O que é 3.900? 3.900 é a mesma coisa que 39 vezes 100. Não existe raiz quadrada de 39, mas existe raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10, por isso que o 10 vem aqui para fora. E o 39, como não tem raiz quadrada, eu deixo ele aqui dentro. Então, a intensidade da força resultante é 10 raiz quadrada de 39 newtons. Coloca o N aí, não esquece, igual eu, tá ok? 10 raiz quadrada de 39 newtons. Veja só, agora eu vou te explicar essa coisa aqui de 120 graus virar menos cosseno de 60 graus, ok? Isso aqui você tem que saber na hora de ir para a prova. Então, vamos lá. A ideia do cosseno e do seno é mais ou menos o seguinte. Deixa eu desenhar. Você vai ter uma reta na horizontal e uma reta na vertical, ok? Na horizontal, você tem o cosseno. E na vertical, você tem o seno. Assim, você vai desenhar aqui uma circunferência, ok? Está bem mal feito, mas é só para ajudar a ilustrar. Pois bem, o que acontece? O que é o 120 graus? Bom, eu sei o que é o 120 graus, que é um ângulo que vai daqui até aqui, mais ou menos. Ó. Porque bem aqui eu tenho 0 graus, bem aqui eu tenho 90 graus, aqui eu tenho 180 graus, certo? Ó, meia volta. Se eu rodar daqui para cá, eu dei meia volta, que é 180 graus. E os 120 graus? Bom, 120 graus é mais ou menos aqui assim, ó, onde eu vou desenhar, certo? Bem aqui. Deixa eu desenhar uma retinha mais fina para ficar mais bonito. Puxar daqui para cá, eu tenho 120 graus. Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Bem aqui é o 120. Bom, o que eu sei do cosseno? O cosseno, como eu disse, é essa reta deitada. E o seno é essa reta em cima. Para mim achar o cosseno, eu faço da seguinte maneira. Eu vou traçar uma reta daqui para baixo, bem aqui assim, certo? Ficou torto, deixa eu desenhar com a régua aqui, com a retinha, fica melhor. Então, bem aqui assim, mais ou menos, é 120 graus.
Deixa eu desenhar um pouquinho mais aberto, porque 120 graus eu acho que é um pouquinho maior. Então, eu vou puxar mais ou menos daqui para cá. E aí, então, se eu quisesse achar o seno, eu puxaria daqui para cá. Mas como eu quero achar o cosseno, eu puxo daqui para baixo. Então, lá vem daqui para cá, certo? Então, esse é o meu cosseno. O que acontece? Bem aqui é o meu zero. A distância daqui para cá vale 1. E a distância daqui para trás vale 1 também, só que é um negativo. Então, o que é o cosseno de 120 graus? É a distância daqui até aqui. Então, vai dar menos alguma coisa, já que ele está andando para trás. Só que eu não sei quanto é o cosseno de 120 graus, mas eu consigo achar alguém que é relativo a ele, que é quem? Eu vou traçar uma reta daqui para cá, veja só. E agora eu vou achar um ângulo bem aqui, ó, certo? Veja só, isso não é simples mesmo, por isso que essas questões são complicadas, ó. Daqui para cá. Que ângulo é esse, afinal? Bom, aí eu vou trazer ele para cá também, ok? Olha só, então deixa eu tentar te explicar isso da melhor maneira possível. Esse é o 120 graus. O 120 graus, para chegar no 180, falta quanto? Do 120 para o 180, falta 60. Então, ele está 20 graus acima aqui da minha reta deitada. E esse aqui é o meu ângulo de 60 graus. Então, veja, daqui até aqui eu rodo 60 graus. Daqui até aqui eu também rodo 60, porque 120 mais 60 dá 180. Então, o que acontece? Se eu souber quem é o cosseno de 60 graus, que é esse cara aqui, eu vou saber que o cosseno de 120 vai ser o contrário dele, porque ele está jogando para trás. E aí tem a tabelinha de seno e cosseno de 30, 45 e 60 graus. E lá a gente tem o valor do cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus vale 1 sobre 2. Então, esse aqui vai valer menos 1 sobre 2, porque está virado para trás. Se você não sabe a tabelinha de seno, cosseno e tangente, pesquisa aí na internet, tabela seno, cosseno e tangente. Lá ele vai te dar os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Lá você vai ler que o cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, o de 120 vai ter que ser menos 1 sobre 2, porque ambos estão acima 60 graus da minha reta deitada. A diferença é que esse aqui está virado para o lado positivo e esse aqui está virado para trás, que no caso é o meu lado negativo. Simples não é, mas tem que estudar isso aqui se quiser ir bem nesse assunto de forças. Letra C. Eu tenho 3 forças atuando, só que eu posso simplificar essas duas daqui de baixo, porque elas estão na mesma reta, uma puxando para a esquerda e outra puxando para a direita. Imagina aí duas crianças brigando, uma puxando com 25 para a esquerda e uma puxando com 20 para a direita. Então, o que acontece? Essa aqui ela acaba ganhando, porque ela está fazendo 5 newtons a mais de força. Então, o que acontece? Alguém puxar com 25 para a esquerda e outro puxar com 25 para a direita é a mesma coisa de uma só pessoa puxar com 5 para a esquerda, porque esse aqui está fazendo 5 newtons a mais de força. Então, esse desenho com 3 setas, eu transformei ele num desenho com 2, porque eu peguei essas duas forças aqui e transformei numa só. Então, aqui eu tenho uma reta para a esquerda e uma reta para cima. Aí, de novo, a gente vai usar a regra do paralelogramo que eu já ensinei. Tem uma força para a esquerda aqui embaixo, puxo uma paralela a ela aqui em cima. Tem uma força aqui puxando para cima, desenho uma outra puxando para cima. Aí você vai pegar aqui o começo de tudo e puxar uma reta em diagonal até chegar no encontro dessas duas. Essa vermelhinha é a minha famosa força resultante. Então, veja, eu tenho 5 newtons para a esquerda,
50 newtons para cima e aqui na diagonal eu tenho a minha força resultante. Mas você pode falar, poxa, o teu desenho está errado. Não, não está errado, eu apenas virei ele de uma maneira diferente. Ó. Eu poderia pegar esse da esquerda aqui e desenhar ele assim, ó. 5, aqui no caso eu teria 50 e aqui a minha diagonal. Então, o formato do triângulo não importa. O que importa é que as medidas são as mesmas. Um puxa 5, o outro puxa 50 e o outro está na diagonal. Aqui a gente já não vai mais falar de positivo e negativo, porque a gente está trabalhando na diagonal. Ok? Na horizontal ele está puxando para o negativo, só que na vertical ele está puxando para cima, que no caso é o positivo. Então, aqui vamos pensar em módulo, só na intensidade dessa força. Enfim. O que acontece? Isso aqui é um triângulo retângulo. Com triângulo retângulo a gente faz o quê, gente? A gente faz o teorema de Pitágoras. Então, no caso, seria o quê? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado é a força resultante. Força resultante ao quadrado. Igual isso aqui ao quadrado mais isso aqui ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 50 vezes 50, que é 50 ao quadrado, dá 2.500. 25 mais 2.500 dá 2.525. A força resultante está ao quadrado, então isso passa como raiz quadrada. Então, se você quiser desenhar mais uma linha aqui, ó, escrever, você teria assim, ó, força resultante igual a raiz quadrada de 2.525. Ok? Ficou feio, mas é raiz quadrada de 2.525. E, afinal, quanto é 2.525, a raiz quadrada disso? Não dá para saber, porque não é exata, mas dá para simplificar. 2.520, opa, escorregou aqui, 25. Aí eu vou decompor esse número. Todo número terminado com 5 é divisível por 5. Quanto que é 2.525 por 5? Faz a continha no papel. Você vai achar 505. Terminou com zero de novo? Divide por 5. Vai dar 101. 101 só divide por 101, que no caso aqui vai dar 1. O que acontece? Quem que eu posso jogar para fora da raiz quadrada? Os valores que aparecem duas vezes, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Por isso que o 5 foi para fora. E o 101 aqui não pode ir para fora porque ele não tem raiz exata, então deixa aqui dentro. Então, a força resultante é 5 raiz quadrada de 101 newtons. Coloca o nzinho aí, porque eu esqueci de novo na hora que estava escrevendo. Por último, a letra D é a mais fácil e rápida de fazer. Por quê? Pensa comigo. Se um cara puxa com 5 para a direita e o outro puxa 5 para a esquerda, aqui na horizontal as forças travaram, porque os caras estão puxando com a mesma força, então o objeto fica parado. E se está um puxando para baixo, o outro puxando para cima com a mesma força, ele não sobe nem desce, porque está travado. Os dois estão puxando com a mesma força. Assim, o objeto não se move e nem muda de velocidade, né? Porque ele não está se movendo, porque a força resultante é 0 newtons. Embora tenha 4 pessoas puxando, uma está atrapalhando a outra. Qual é a justificativa para dar zero? Porque as forças horizontais e verticais se anulam respectivamente. Esse cara aqui atrapalha o esforço desse. E é como se ninguém estivesse fazendo nada. Esse daqui atrapalha o esforço desse. E é como se tivesse ninguém fazendo nada aqui na horizontal também.